Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, sou Eliane de Souza e já tenho alguns vídeos feitos aqui, mas assim, do trabalho que fazemos nesse lugar. Moro em Moçambique, para quem não conhece, África, e hoje eu quero trazer algo diferente. Eu gostaria de contar para você a minha história de gravidez. E gostaria que você prestasse bem atenção no que Deus ele é capaz de fazer conosco, ainda que não mereçamos, Ele com suas misericórdias nos abençoa. Então vamos lá. A minha história é mais ou menos assim. Casei, tinha 16 anos, com 15 anos noivei, com 16 casei. E por casar tão jovem, quando nós casamos, nós pensamos em quê? Em ter um filho, em ter filhos. E quando eu falava com meu esposo, para quem não conhece meu esposo, é Liedson de Souza, ele já deve ter aparecido em alguns vídeos aí. Então, enfim, quando nós casamos, eu chegava para ele e dizia bem assim: Liedson, que tal termos filho logo? Ele olhou para mim e disse bem assim: Eliane, é bom a gente esperar um pouco. Eu tô com 19 anos, você tá com 16, então acho que tá muito novo para começarmos assim. Aí, quando nós casamos, não tivemos a nossa casa, moramos com os pais dele. Passamos 8 meses, depois fomos para nossa casa. E o meu desejo era ser mãe. O meu desejo era, eu acho que para a grande maioria das mulheres, o desejo de ser mãe ainda é muito forte. E eu tinha esse desejo. Só que eu não sabia quais eram os planos de Deus. Então, o que aconteceu? Fui ao médico, comecei a tomar pílula anticoncepcional e fomos tocando a vida. Ele era pregador, ele cresceu num lar cristão e ele pregava, e Deus tinha feito uma chamada na vida dele, né? A chamada era que ele iria para muitos lugares pregar o evangelho. E com 5 anos de casamento, nós saímos da nossa cidade, nós morávamos no Rio Grande do Norte, Natal, saímos do Rio Grande do Norte, Natal, e fomos para Manaus. Chegando em Manaus, não conhecíamos ninguém, e ali Deus ele nos direcionou a esse estado. E quando nós chegamos em Manaus, eu parei para ele e disse assim: que tal agora? Nós já temos 5 anos de casado e vamos lá, vamos batalhar para ter nosso filho. E aí já fazia 3 anos que tínhamos parado, eu não tomava mais nenhuma pílula, nós não fazíamos nada para evitar, só que eu não conseguia engravidar. Então, por 2 anos, eu comecei a tomar pílula e depois parei. E quando parei, ficamos na busca do filho, mas também não ficamos desesperados pelo filho, né? Nós estávamos querendo o filho, mas não estávamos desesperados pelo filho. Então, esperando a vontade de Deus. E ali já se passavam 3 anos. Quando passou 3 anos, nós estávamos em Manaus. Em Manaus nós vivemos 1 ano e 2 meses. Aproximadamente 1 ano e 2 meses nós vivemos em Manaus. E quando essa vontade, já conhecendo o local, já querendo ficar ali, o pensamento já estava para ali, ele já estava trabalhando, já estávamos numa igreja certa, ele sentiu de Deus de colocar de fazer um formulário e colocar para missões. E aí ele perguntou, ele disse assim: que tal
abriu vagas. Eu tô só contando assim para vocês entenderem mais ou menos como foi a nossa história. Então, abriu vagas para missões em Moçambique e África. E ele disse assim: eu tô pensando em colocar o nosso formulário, né? Vamos dizer assim, formulário para missões. O que você acha? Eu disse, pensei bem, olhei para ele e disse: tá bom, pode colocar. Em muitas vagas precisariam de duas pessoas, dois casais. E o que aconteceu? Ele colocou, nós estávamos orando e, enfim, no final de tudo, conseguimos essa vaga. E aí eu olhei para ele e disse bem assim: poxa, mas e lá a nosso filho, como é que vai ser agora? Agora saindo daqui do Brasil e indo para outro país, logo África, como é que vai ser? E aí o diretor, na época quando nós chegamos aqui, em 2007, o diretor ele chegou, a primeira coisa que ele falou conosco foi: olha só, vocês estão chegando agora, vocês precisam se adaptar ao país, vocês precisam primeiro se adaptar ao povo. Então, a primeira pergunta que eu fiz também à pastora é: e filhos? Como é que nós podemos fazer? Quais são os planos para filhos aqui? E aí o pastor chegou e disse assim: olha, filho aqui, você tem que se adaptar primeiro para depois ver essa coisa de filho. E aí nós olhamos um para o outro e falamos: vamos nos adaptar e vamos ver como é que vai acontecer. Chegando em 2007, quando estávamos aqui, nós começamos a falar sobre filhos. E no decorrer dos anos foram passando e eu vou ser bem franca, eu sentia vontade de ter filhos. Só que eu trabalhava, assim que nós chegamos aqui, eu comecei a trabalhar com crianças. Então, como eu trabalhava com crianças, eu sentia amada e eu gostava de estar envolvida com as crianças aqui. Eu peguei um amor tão grande pelas crianças aqui que me supria isso. Mas o desejo de ser mãe ainda existia dentro de mim. Então, queria, mas eu estava conformada com a vida que nós estávamos levando aqui. Então, quando fizemos 10 anos de casamento, 10 anos de casamento, nós decidimos fazer um aniversário de boda, né? Decidimos fazer nosso aniversário de boda de 10 anos de casamento. Então, quando nós estávamos preparando para as nossas bodas, e o que eu acho interessante é que sentados mesmo, né, na sala, a gente conversando, e eu comentava com ele, eu dizia: Edson, será que vai ser o resto da vida só nós dois? E ele olhava para mim e dizia bem assim: será? Porque era 10 anos. Nós aqui começamos a procurar médicos, fomos a médicos para saber o porquê, se tinha alguma coisa que nos atrapalhava, que nos impedia de ter filhos, e não encontramos nenhuma resposta contrária. Os médicos diziam: não, tá tudo bem, o seu útero tá perfeito, parece útero de criança. Com ele também, ele fez exames, com ele também deu tudo certo, não tinha nenhum problema. Então, chegou um certo tempo que nós paramos de procurar os médicos. Nós olhamos e falamos assim: olha, já chega. Nós não vamos procurar médicos, nós não vamos fazer mais nada e vamos esperar a vontade do Senhor. Porque no tempo certo, o Senhor vai nos dar. E eu creio que Deus, ele estava nos preparando para isso. E como falei, quando estávamos organizando as nossas bodas de 10 anos, veio a grande surpresa. Uma surpresa que estávamos esperando, mas quando nós vimos o resultado, deu eu acho que aquele medo, né? E agora? Me senti diferente. Eu achei interessante as reações, né? As minhas regras não eram certinhas. Então, não tinha como
ser aquilo ali, aquele resultado. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos na casa dos nossos pastores em Maputo, na época nós morávamos em outra província, eu me senti diferente. Eu não sei explicar, mas eu me senti diferente. E quando nós voltamos para casa, eu falei para o Liedson, disse, Liedson, está acontecendo alguma coisa de errado comigo. Porque eu não sou assim. Eu sou, sei lá, atrapalhada, eu sou brincalhona. E o meu sentimento era um sentimento, eu olhava para uma criança, os meus olhos enchiam de, ai, que lindo. Tudo meu era, ai, que coisa mais linda. Eu achei tão interessante. E eu comentei com ele, né? Para tentantes, sabe muito bem o que é ter um teste de gravidez em casa. Porque fizemos muitos testes de gravidez. Até o moço da farmácia eu acho que já conhecia o Liedson. Então, sempre tínhamos o teste em casa. E o que eu achei interessante é que chegamos em casa, tudo bem, aí, sabe aquela despertada, eu acordei e dispensei, quer saber, eu vou fazer um teste. Já tinha o teste ali, né? Eu disse, vou lá, vou pegar, vou fazer. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, o Liedson já tinha levantado, já estava no computador vendo alguma coisa. Eu fui no banheiro, na minha, fiz o teste certinho como eles mostram lá e deixei e fui escovar o dente, né? Aí lá eu escovando o dente, bem despreocupada, como na maioria das vezes eu perdi a quantidade de quantos testes nós tínhamos comprado. Mas na maioria das vezes, aquele resultado que você sempre tá ali negativo. Sempre era negativo, sempre era negativo. Então, quando eu pego o teste, faço, deixo, que é para esperar alguns minutinhos e vou escovar o dente. Eu lá tô escovando os dentes. Mas será, meu Deus, será? Escovando o dente, né? Muito despreocupada, vou lá, lavo o rosto e aí vou olhar o resultado do teste. Quando eu olho, eu disse, hã? Coloquei a mão no coração e disse, não tô acreditando. Peguei aquelas duas listrinhas tão forte, que eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que é isso? E aí, eu saí do banheiro, sabe aquela sensação, aquela mistura de alegria com medo, com esperança, com desespero? Foi a sensação que eu tive. E eu saio do banheiro com o teste na mão, aí eu olho pro Liedson, olha isso. Quando eu mostro o teste para ele, as duas listrinhas, ele olha, sério? Eu, sério? Ele, sério? Eu, sério? E aí foi a grande notícia da nossa vida. Quando menos esperávamos, faltando uma semana para completarmos 10 anos de casamento, o Senhor nos abençoou com a gravidez, com a nossa filha, a nossa primeira filha. O nome dela é Lislene, chama Lislene. E foi uma emoção muito grande. E quando fui ver, né, quantas semanas nós estávamos, eu estava exatamente com um mês, nos 10 anos de casamento que nós comemoramos, eu estava com um mês de gravidez. Um mês de gravidez. Eu estava grávida há um mês e não sabia. E deu vontade de ligar aqui a câmera e filmar para você a nossa história. E dizer para você que é tentante, né? Eu sei muito bem o que você passa, mas o que eu digo para você é que espera no Senhor. No tempo certo, Ele vai chegar com a bênção, Ele vai chegar com, vou dizer assim, com a sementinha para você. Então não desista, confia no Senhor e tudo vai dar certo. Lislene, eu esperei no Senhor 10 anos, mas eu não desisti. Então eu sempre confiei no Senhor. E quando ela veio no tempo certo, no tempo que era para ter vindo mesmo. Eu, como mãe, às vezes eu olho para trás e digo bem assim, obrigado, Senhor, porque eu não sei como seria se ela tivesse vindo antes. Hoje nós temos 17 anos de casado. A Lislene tem 6 anos
e para a glória do Senhor. Quero contar a história também como foi do Lidson, né? O meu segundo filho, mas primeiro eu gostaria de deixar aqui relatado para você a nossa história de gravidez. Então não desista, querida. No momento certo, Deus ele chegará para a sua vida. Que Deus abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até o final.